Olá, eu sou o professor Pedro, do Integral de Bragança Paulista, e na coluna desse mês eu trabalhei com um texto que eu chamei de Resquícios da Guerra Fria. A ideia é a gente pensar um fato curioso da historiografia, que são as rupturas e as permanências. O texto trabalha com a ruptura, que significa o fim da Guerra Fria, e as permanências, questões mal resolvidas da Guerra Fria, que até hoje tem um peso diplomático e um valor político muito grande na compreensão do que a gente passa hoje, nessa dinâmica desse mundo moderno. A ideia é que a gente pense um pouquinho sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um caso ímpar no contexto da Guerra Fria, porque ela sobreviveu de uma maneira muito completa. Ou seja, a gente tem a ditadura mais fechada do mundo, sendo dominada por uma dinastia de ditadores e que sobreviveu às mudanças que a Guerra Fria trouxe para todo mundo. Ou seja, a Guerra Fria, ela tem como uma das suas principais heranças a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um caso tão particular, tão ímpar, que todas as características antigas da Guerra Fria, armas de dissuasão de massa, ameaças nucleares, a ideia da verdade, da justiça, um grupo de ditadores como salvadores de um povo, tudo isso permanece intocado. É como se fosse uma pequena relíquia, uma pequena caixinha, uma cápsula do tempo, onde a gente pode pensar as consequências da Guerra Fria no mundo contemporâneo. E essa relação da Coreia do Norte é um dentre outros casos. A gente poderia fazer a mesma análise quando a gente pensa o Oriente Médio, e a gente poderia pensar inclusive no caso da América Latina, os resquícios das ditaduras que foram criadas aqui durante a década de 60 e década de 70 do século XX, no contexto da Guerra Fria. A Coreia do Norte continua como uma cápsula do tempo, como uma pequena relíquia que permite que a gente entenda o peso da Guerra Fria no contexto político contemporâneo. Um abraço.